Olá! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, poderoso, glorioso, grandioso Deus. Como que você está? Como que você está passando esse dia? Como que você está passando essa semana? Como que você está? Você chora? Antigamente a gente costumava ouvir que homem não chora, né? Antigamente a gente costumava ouvir que o homem não devia chorar porque chorar é um sinal de fraqueza. Chorar na frente dos outros, então, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas você chora. Você já chorou, por exemplo, aos pés de Deus? Você já chorou aos pés da cruz? Você sabia que Deus recolhe as nossas lágrimas todas as vezes que a gente chora? A palavra de Deus nos diz que Deus recolhe as nossas lágrimas. Você quer ver? No Salmo 56, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas todas em teu livro? Deus, ele recolhe as nossas lágrimas quando nós choramos aos pés dele, aos pés de Jesus, aos pés da cruz. E ele anota as nossas lágrimas, ele anota o motivo. É interessante isso, né? E por que será que Deus faz isso? Por que será que Deus recolhe as nossas lágrimas? De acordo com a Bíblia, Deus recolhe as lágrimas das pessoas e as guarda num odre, como a gente leu em Salmo. O odre, o que é o odre? O odre é um recipiente de couro cozido que serve para conter líquidos, geralmente vinho, né? Vinho, água. A Bíblia também diz que Deus vê, enxuga e recolhe as lágrimas das pessoas. Em Apocalipse 21, ele diz que Deus enxugará toda lágrima dos olhos das pessoas e que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor e não haverá mais dor. Está se referindo que quando a gente for para Nova Jerusalém, para nossa morada celestial e eterna, não haverá mais morte, pranto, clamor, dor, choro. Não haverá mais. Só haverá alegria. Sabe, chorar pode ser uma forma de crescimento. Você sabia disso? Chorar pode ser uma forma da gente se conhecer e deixar Deus agir. Chorar também pode ajudar a aquietar o nosso coração, a nossa alma, pode nos ajudar a pensar e a entender os dramas da vida. Você chora. Eu vou te contar uma coisa mais interessante ainda. Você sabia que Jesus chorou? Sabe, a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, ela diz que se todos os feitos, tudo aquilo que Jesus fez,
tudo aquilo que foi feito por Jesus enquanto ele esteve andando pela terra, se tudo fosse escrito e anotado e colocado em livros, não teria espaço para guardar todos esses livros. Porque o que Jesus fez sobre a terra foi muito grande. Foram muitas coisas. Então, tudo que está escrito na Bíblia, principalmente aquilo que está escrito nos 4 evangelhos, que relata o que Jesus fez, relata a vida, o ministério de Jesus na terra, tudo que está escrito ali, está ali porque tem relevância. Porque é importante, porque são as coisas que o Espírito Santo julgou ser o mais importante e inspirou os escritores dos evangelhos a colocar nos livros para nos ensinar, para nos mostrar, para nos dizer alguma coisa. Em João, no capítulo 11, nos versículos 35 e 36, a palavra de Deus ela diz assim: e Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Aqui está falando de quando Lázaro, um amigo muito chegado de Jesus, irmão de Marta e Maria, quando Lázaro morre, é sepultado. E Jesus chega lá depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido e sido sepultado. A palavra de Deus diz que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e ele chora. Mas por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro? Você sabe? Jesus chorou quando Lázaro morreu por vários motivos. Jesus chorou quando Lázaro morreu porque ele sabia que o amor vence a morte. Jesus chorou porque ele se comoveu com a dor das irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Jesus chorou porque ele se sentiu impotente ao ver os amigos de Lázaro diante da morte. Jesus ele chorou porque ele se comoveu com o desespero e a incredulidade das pessoas que não acreditavam que ele poderia ressuscitar Lázaro. Então Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e chora. Jesus olha para a situação das pessoas que estavam ali e chora. E eu quero te perguntar de novo, você chora? Quando você está passando por problemas, você chora. Quando você está desesperado, você chora. Você se ajoelha diante de Deus e chora. Muitas vezes nós não temos condição de orar. Nós não temos palavra para orar. E muitas vezes a melhor oração é chorar aos pés do Senhor. É nos colocar diante de Jesus, diante de Deus e chorar. Nos derramar. Nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Chorar diante de Deus, mostrar para Deus a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade. Mostrar para Deus o nosso sentimento, o nosso coração. Chorar diante de Deus como Jesus chorou. No livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 41 a 44, nós lemos assim: quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos.
Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te deu. Jesus aqui estava falando sobre Jerusalém. Quando Jesus chega perto de Jerusalém, antes dele entrar em Jerusalém na véspera da Páscoa, Jesus olha para a cidade de Jerusalém e chora. Por que Jesus chorou quando ele estava perto de Jerusalém? Jesus chorou por causa da rejeição do povo e por prever o que aconteceria com a cidade. Jesus chorou ao ver a cidade e disse: "Ah, se nesse dia você compreendesse o que traz a paz! Todavia, isso agora está oculto aos teus olhos." Jesus chorou e lamentou que Jerusalém mata os profetas, apedreja aqueles que lhes são enviados. Jesus previu que os inimigos de Jerusalém construiriam trincheiras contra a cidade e a cercariam por todos os lados. Jesus chorou por causa da agonia do povo daquela cidade, que seria destruído por não acreditar naquele que era o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus. Jesus chorou quando ele viu Jerusalém. Então nós vimos que Jesus chorou quando Lázaro morreu, por causa da incredulidade do povo, por causa do desespero das irmãs de Lázaro. Também porque ele amava Lázaro, era um amigo muito chegado. Jesus chorou a dor do luto, talvez. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo de Jerusalém, por causa da incredulidade, por causa do coração duro, por causa daquilo que ele estava vendo que aconteceria com a cidade de Jerusalém, por causa de tudo aquilo que Jerusalém já tinha feito com os profetas, com todos aqueles que foram enviados a ela, e também por causa daquilo que Jerusalém faria com ele próprio, Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículos 36 a 38, nós lemos assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sabe, Jesus ele sente uma tristeza muito grande no jardim do Getsêmani. Jesus sente uma agonia muito grande. Jesus chora e sua sangue no jardim do Getsêmani. E por que Jesus fez isso no jardim? Por causa da angústia e do sofrimento que sentiu ao se preparar para ser traído e morto. Jesus se angustiou e chorou, e seu suor se transformou em gotas de sangue. Jesus sofreu por todos os pecados das pessoas para que elas pudessem ser perdoadas. Jesus pediu aos seus discípulos para vigiarem com ele, mas eles dormiram. Sabe, na hora que Jesus mais estava precisando, os discípulos dormiram. Quantas vezes nós estamos precisando de um apoio, de uma ajuda? Quantas vezes nós estamos precisando
de alguém que nos sustente, de alguém que esteja ao nosso lado. E muitas vezes as pessoas dormem. Sabe? Jesus chorou. Quando Jesus se ajoelha no Getsêmani e ele sua gotas de sangue, ele está profundamente agoniado, principalmente porque ele vê, ele entende que ele vai ter que se separar de Deus por um tempo. Porque Deus não pode estar aonde o pecado está. E todos os pecados da humanidade, todos os pecados do mundo foram colocados sobre Jesus. Isso causou em Jesus uma agonia, uma angústia, uma tristeza muito grande. E Jesus chora. Jesus sua sangue. Jesus se agonia. Jesus fica angustiado, se entristece. Ele mesmo diz: a minha alma está profundamente triste. Agora, sabe uma coisa interessante? É que quando Jesus se levanta da oração, ele não se levanta mais como o cordeiro. Ele não se levanta mais como aquele que estava agoniado, angustiado. Ele se levanta como vencedor. Ele se levanta como rei. Ele se levanta como vitorioso, porque ele sabia que ele ia morrer, ressuscitar, vencer a morte, perdoar os pecados e pagar o preço por todos nós para nos tirar da escravidão. Mas é interessante, sabe, quando a gente pensa que Jesus chorou, igual nós. Jesus se entristeceu, Jesus se agoniou, Jesus ficou angustiado com os problemas que ele passaria. Jesus ficou agoniado com as coisas que ele via, a incredulidade, a falta de fé. E Jesus chora, exatamente como nós. Chora aos pés do Senhor, chora clamando a Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz também que não foi só nessas ocasiões que Jesus chorou. Sabe? Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, nós lemos assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, a Deus, ao seu Pai, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Quando a gente chora aos pés de Deus, nós estamos nos submetendo a Ele. Nós estamos nos colocando debaixo da mão dEle. Nós estamos chorando aos pés daquele que cuida de nós. Nós estamos colocando a nossa vida debaixo da mão daquele que pode resolver todas as coisas. Nós estamos chorando diante daquele que não tem nada impossível para ele. E ele recolhe as nossas lágrimas. Ele enxuga os nossos olhos. Ele nos levanta e nos põe de pé. E quando a gente se levanta, exatamente como aconteceu com Jesus, nós nos levantamos para vencer. Nós nos levantamos como vencedores e vitoriosos. Nós nos levantamos para enfrentar os nossos problemas, sabendo que a vitória já é nossa. Sabendo que Jesus já batalhou as nossas guerras e já venceu por nós. Então, da mesma forma que Jesus chorou,
Da mesma forma que Jesus oferecia orações e súplicas em alta voz e com lágrimas a Deus, nós também precisamos fazer a mesma coisa. Chorar aos pés do Senhor, desabafar aos pés daquele que pode resolver os nossos problemas. Sabe, não é nas redes sociais que você tem que desabafar, não é na rede social que você tem que contar os seus problemas, não é na rede social que você tem que se lamuriar e escrever pelo que você está passando, não. Essas coisas você tem que fazer aos pés de Deus, é no seu quarto de oração, é na sua intimidade com Deus, é com aquela pessoa que te entende, te ajuda, te aconselha. É com essas pessoas e nessas situações que nós temos que colocar os nossos problemas para fora. Nós temos que parar de contar as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades nas redes sociais, para que as pessoas tenham pena de nós. Muito pelo contrário, elas usam isso contra nós. Diferente do que Deus faz, diferente do que o Espírito Santo faz, Ele nunca vai usar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades contra nós mesmos. Nós precisamos aprender como Jesus a chorar aos pés do Senhor, a clamar em alta voz aos pés do nosso Deus, com súplicas, com lágrimas. Nós precisamos aprender a chorar diante do Senhor, para que a gente cresça, para que a gente tire de dentro de nós a agonia, a incredulidade, a angústia, e entregue tudo isso nas mãos de Deus, através das nossas lágrimas, através das nossas súplicas, através das nossas orações. Sabe, que essa palavra venha trazer para você o entendimento de que chorar é bom, diferente daquilo que nós aprendemos, de que a gente não deveria chorar, porque chorar demonstra fraqueza, mas que essa palavra venha nos dar entendimento de que chorar aos pés do Senhor é bom. Desabafa. Permite que Deus nos ajude. Permite que a gente tenha mais intimidade com o Pai. Chore mais diante de Deus. Chore mais aos pés da cruz de Jesus. Chore mais na companhia do Espírito Santo. E você vai ver como a sua vida vai se tornar mais leve, mais fácil, mais tranquila, com a ajuda daquele que tudo pode, com a ajuda daquele que recolhe as suas lágrimas e anota todas elas, com a ajuda daquele que enxugará os seus olhos e nos levará para um lugar aonde não haverá mais morte, mais choro, mais pranto, mais tristeza, mais sofrimento, aonde não haverá mais dor, só alegria e a presença do nosso Deus maravilhoso. Que a gente possa se preparar para estar nesse lugar com Jesus por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus a todas as pessoas, até os confins da internet. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar, por onde quer que você passe.
e seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você seja uma bênção, que você seja abençoado, que você seja generoso e que você reparta a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.